Olá, gente! Hoje nós iremos falar sobre família, um projeto de Deus feito para dar certo. Eu não sei como está a sua família atualmente, se você tem vivido dificuldades familiares, mas você pode ter uma família segundo o projeto de Deus, uma família plena, feliz. Não precisa ser perfeita, já vou logo lhe dizendo, você não tem que ter uma família perfeita para ser uma família feliz. Até porque não há ser humano perfeito. Algumas pessoas idealizam um casamento perfeito, mas como pode um casamento ser perfeito se o casamento é a união de duas pessoas imperfeitas? Não tem como você pegar um imperfeito de um lado, um imperfeito do outro, juntar e transformar em algo perfeito. Então não precisa ser perfeito para ser feliz e ser conforme um projeto divino. A família ela pode ser construída e melhorada dia após dia. No vídeo de hoje, nós iremos falar sobre a família onde eu nasci. Falaremos também sobre o momento em que eu comecei a construir a minha própria família. Falaremos sobre lidar com as diferenças dentro da família. Nós também iremos aprender a impor limites, entender os limites e se posicionar quando necessário. Falaremos sobre o egoísmo, que é curado através do amor, e lidando com a ingratidão dentro da família. É algo que ninguém está isento, ninguém está livre disso, de sofrer uma ingratidão. Até Jesus sofreu. Falaremos também sobre aprender a honrar os nossos familiares. E, por final, nós falaremos sobre investir. Investir na família que Deus te deu. Vamos lá, cada um tem uma configuração familiar. Existem famílias com características diferentes. Fato é que ninguém pede para nascer em uma família. Ninguém pede para nascer em uma casa, ninguém pede, escolhe onde irá nascer, nem a nação de que fará parte. São coisas que simplesmente acontecem. E eu nasci em uma família de pescadores. A família da parte da minha mãe vivia de pesca. A gente vivia em uma ilha chamada Andorinha e ali todo mundo pescava para sobreviver. Foi quando o meu avô faleceu e a família resolveu vender a ilha e começou a se afastar um pouco mais para um local mais desenvolvido, para um povoado próximo chamado Pedra Branca, onde os familiares começaram a se espalhar naquele povoado e construir as suas próprias famílias, construir suas casas e tocar sua vida. Alguns continuaram pescando, mas a grande maioria saiu da pesca. E a minha mãe, ela se casou, porém ela teve a infelicidade de sofrer uma separação e logo no começo ela teve que cuidar de uma criança só, né, que foi a minha irmã mais velha. Depois a minha mãe casou novamente com o meu pai e daí nasceu eu e a minha irmã Maria do Carmo, eu chamo de Fia, né, carinhosamente. E a nossa família foi crescendo e quando eu tinha 6 anos de idade, o meu pai abandonou a família. Ele não apenas deixou a minha mãe, mas ele abandonou a família. Ele constituiu uma outra família em um outro lugar. Quando a minha mãe foi descobrir, ele já tinha uma outra mulher em outro lugar e queria inclusive me levar para fazer parte dessa nova família que ele estava construindo. E minha mãe não aceitou, ela foi lá e me pegou de volta, né? Eu me lembro que eu era bem novo e fui para uma cidade onde eu não conhecia, com 6 anos de idade, e aquela mulher me tratou bem, tentando fazer com que eu aceitasse, né, aquele novo casamento, com que eu me submetesse a viver na casa dela, mas a minha mãe foi lá, igual uma leoa, e me pegou de volta, né? Esse é o amor de mãe. E aí eu cresci com a minha mãe. Minha mãe outrora vivia de pesca, mas agora já conseguiu um emprego, né, formal, que tinha
todos os direitos trabalhistas. Então, para quem vivia de pesca, na época principalmente que não tinha auxílio algum, foi uma bênção, né. E aí a minha mãe tinha que trabalhar para sobreviver. Foi uma luta enorme, a gente passou duros apertos, porque como uma mulher vai conseguir cuidar de 2 crianças pequenas e trabalhar saindo cedo e voltando tarde, como era o serviço dela. E tinha períodos que ela saía às 5 horas da manhã e voltava 10 horas da noite. Então a gente ficava, seria para ficar em casa, em tese, né, mas eu caía no mundo e a minha irmãzinha ficava com os vizinhos, ficava com o tio da frente, e assim a gente foi crescendo, né. A minha mãe fez o que pôde, não era irresponsabilidade, minha mãe era muito responsável, mas ela precisava manter a família, porque agora não tinha um homem para sustentar. E eu sei o que é viver em uma família onde você não tem o pai por perto. Isso gerou marcas profundas em mim. Durante muito tempo, eu vivi muito angustiado por não ter o meu pai comigo. Principalmente quando chegava no período do Dia dos Pais na escola, em que os professores pediam para escrever uma carta para os pais, né? E eu me sentia como a pior das crianças por não ter um pai por perto, né. Eu não tinha nem não tinha nem o que dizer do meu pai, porque ele havia nos abandonado, eu nem sabia por onde ele andava, e eu sentia-me muito triste mesmo. Eu me senti abandonado, né. Assim como ele traiu a minha mãe, eu me senti traído também. Os filhos se sentem traídos quando o pai se separa e ele não é responsável, ele não dava pensão, não aparecia, e a gente viveu momentos muito angustiantes pela ausência do pai. Minha mãe se esforçava como podia, mas fato é que uma mãe nunca vai ser pai, por mais que ela queira. Mãe é mãe, pai é pai, são características e habilidades diferentes. E eu me tornei uma criança crescida à toa. Eu vivia pelas ruas, aprendi muitas coisas que não devia e me deram um lindo apelido de azedo, né. Me chamaram de azedo. Logo eu percebi que, uma revolta dentro de mim pela ausência do pai me fez, desencaminhar por alguns caminhos que não eram bons. E eu vivia em bares, vivia em casas de videogame, vivia em ambientes de pornografia. E o que é que vai aprender em lugares como esse? Você aprende tudo que há nesse mundo, né. Na época, as drogas estavam iniciando no bairro, né, e eu não cheguei a usar as drogas, mas já havia pessoas próximas que já estavam começando a usar, e eu me envolvi com muitas coisas erradas e me tornei uma pessoa com pensamentos maus. Eu me lembro que minha mãe conseguiu um outro casamento, né, casou com um bom homem, e eu roubava o dinheiro dele, roubava os fogos de artifício dele, e uma vez ele me ameaçou me bater. Eu disse que se ele me batesse eu iria matá-lo. E eu acabei destruindo o casamento da minha mãe, porque aquele homem foi embora, ele não quis conversa. Ele sabia que se eu permanecesse ali, eu realmente iria cumprir a minha promessa, porque ele via que o azedo não era uma boa peça, né. E eu senti-me perturbado, teve um período que eu só pensava em coisas malignas, maldade, tanta coisa ruim. Minha mãe era cristã, me convidava para ir para a igreja, mas eu não queria. E um dia eu cheguei para ela e disse: "Mãe, ore por mim, porque eu estou me sentindo que eu estou endemoniado". Realmente eu estava me sentindo perturbado, que uma força estava tentando dominar a minha mente. A minha mãe orou por mim. E aos 14 anos eu tomei a importante decisão de buscar o Senhor Jesus. Foi o que mudou tudo na minha vida. Mas essa foi a minha configuração familiar. A família em que nasci foi uma família que, eu tive muito sofrimento, a gente vivia muita necessidade, muita dificuldade, nunca passamos fome, mas vivíamos em limitações,
né? Eu muitas vezes ficava triste por não ter dinheiro para comprar um brinquedo que eu queria, não ter dinheiro para comprar uma bicicleta, para por não poder desfrutar das coisas que uma família normal tinha, né? E eu me sentia muito inferiorizado. Essa foi a minha família, a família onde eu nasci, né? Mas aos 14 anos, como eu falei, eu encontrei com o Senhor Jesus e aí a minha mente mudou. E quando eu já estava adolescente, jovem, né, eu conheci a minha esposa Márcia. Na verdade, a gente já era colega de escola, mas um dia ela chegou lá na igreja para visitar a igreja que eu congregava e eu olhei para ela com olhos diferentes, assim, sabe? Eu comecei a gostar dela e me apaixonei por Márcia. E daí, aos 21 anos, a gente se casou. Foi quando eu comecei a construir a minha própria família. E eu descobri que eu não precisava repetir o que o meu pai fez. Eu havia detestado os atos do meu pai de ter abandonado a família e decidi que eu nunca iria abandonar a minha família. Eu nunca pensei em separar da minha esposa, separar do meu filho. Não. Hoje nós estamos casados já há 24 anos, né? Meu filho vai completar 23 anos, já está prestes a se casar agora no final do ano, e eu nunca pensei em separação, porque eu não queria que meu filho passasse pela dor que eu passei. Porém, ao me casar, eu comecei a lidar com diferenças, e é uma coisa que toda família precisa aprender a lidar com as diferenças. Ninguém é igual a ninguém. O esposo não é igual à esposa, o filho não é igual ao pai. Se você tem mais de um filho, você vai ver que um filho não é igual ao outro. Cada pessoa tem sua maneira particular, individual de pensar, né? E isso é normal. Cada ser humano tem o seu próprio jeito. Porém, eu enfrentei muita dificuldade no período do meu casamento, na fase inicial, porque eu queria que a minha esposa pensasse igual a mim. Eu queria que a minha esposa fosse igual a mim. E durante muito tempo eu insistia que ela pensasse em tudo da mesma forma que eu. E isso gerava muito conflito, porque ela é uma outra pessoa. Você precisa entender que a esposa vive em um universo diferente, é crescida e treinada de uma maneira diferente. Mulher é treinada de uma maneira diferente de homem. E veio de família diferente, cultura diferente, costumes diferentes, e agora vai se sentar na mesma mesa, dormir na mesma cama e compartilhar do mesmo lar. E é aí onde entra a fase do ajustamento, né? Onde pessoas diferentes vão se ajustar e procurar se entender uma com a outra. A diferença faz parte do casamento. Não pense que diferenças é um defeito. Diferenças, inclusive, é uma qualidade, porque na área onde um é fraco, geralmente o outro é forte. E isso faz com que o casal se complete. Às vezes o marido é mais calado, às vezes a mulher, para compensar, fala muito, né? Às vezes a mulher gasta muito, o marido é mais mão fechada. Isso é importante. Já imaginou se os dois fossem gastões? Ou se os dois fossem falastrão? Então, às vezes, essas diferenças permitem, sim, com que um coopere com o outro e ajude o outro na área em que o outro é fraco. Então, as diferenças, elas não são malditas, diferenças são benditas. E eu errei muito por querer que a minha esposa fosse igual a mim. Foi quando, depois de muitos anos já de casado, eu participei de um treinamento e naquele treinamento mandava a gente fazer uma lista das qualidades da pessoa a qual a gente amava, né? E aí eu percebi as qualidades da minha esposa e eu vi que a minha esposa era uma mulher virtuosa, cheia de qualidades e que eu não estava percebendo, porque eu estava olhando para os defeitos dela, querendo que ela fosse igual a mim. Mal sabia eu que se ela fosse igual a mim, eu não iria suportar. Porque às vezes eu não suporto meus próprios erros, né? Às vezes a gente fica chateado com a gente mesmo. Então é normal
que as pessoas sejam diferentes e respeitar as diferenças faz parte da vida, faz parte do casamento, faz parte da família, tá? Não tem nada de errado em ser diferente. São pessoas diferentes mesmo, porém o ajustamento acaba fazendo com que um se adeque ao outro, um ceda aqui, o outro ceda ali, um acabe se posicionando em determinado ponto, outro em outro ponto, cada um entendendo o limite, respeitando o limite e valorizando as pessoas, deixando as pessoas serem quem elas são, sem que elas percam a identidade pessoal. É muito trágico no casamento quando uma pessoa obriga o outro a mudar de identidade. A pessoa perde a personalidade dela. Não, gente. Cada um tem sua personalidade e é preciso ser respeitada. O caráter vai sendo tratado, mas a personalidade é única, cada um tem a sua. E é preciso respeitar isso, valorizar, inclusive, as diferenças, né? E agora nós iremos falar sobre um assunto um pouco chato dentro da família, que é impor limites, se posicionar. Gente, há muitos problemas familiares que são causados por falta de diálogo, por falta de clareza, por falta de regras claras. Porque em um casamento, não só em um casamento, em todo tipo de relacionamento, relacionamento entre amigos, relacionamento de trabalho, de empresa, existe um contrato invisível, que é um acordo mútuo entre o que pode e o que não pode naquele relacionamento. E esse acordo, ele precisa ser bem transparente, bem claro. As regras desse relacionamento precisam serem claras, para que todos entendam e todos cumpram, e essas regras vão fazer com que o relacionamento permaneça, que ele não seja rompido. Então, toda casa precisa ter regras, precisa ter limite, né? Toda casa tem que ter clareza, porque todas têm de fato uma regra, porém às vezes a regra não está muito expressa, não está muito clara, não está muito transparente. E ela precisa ser clara. Todos precisam entender qual a regra daquela casa. Precisa entender os limites, até onde pode, até onde não pode. Por exemplo, no relacionamento de marido e mulher, ninguém é dono de ninguém. O marido não é dono da esposa. Ele não, a esposa não é uma escrava dele. Então tem que ter limites, porque alguns maridos agem como se a mulher fosse uma escrava dele. E tudo que ele quer, ela tem que fazer, não tem um limite. Existe um limite, existe um ponto que até ali tudo bem, passou dali, já é uma invasão, já é um desrespeito. Da mesma forma, as palavras. Tem casais que se tratam de qualquer maneira e falam qualquer coisa devido à intimidade por muitos anos juntos, começam a se ofender. Não, peraí, tem limite. Como é que eu vou tratar bem uma pessoa que eu não conheço, uma pessoa estranha, e eu vou tratar mal a pessoa com quem eu me casei? Não. É preciso que haja um limite. Um limite vai manter e conservar o relacionamento, né? E entender limites faz com que o casamento cresça forte e saudável. Viva entendendo os limites e respeitando o limite das pessoas. Tem filhos, por exemplo, que são abusados e falam em um tom alto com os pais. E os pais precisam se posicionar e dizer: epa, isso não. Isso aqui não pode. Eu lembro que o meu filho, uma vez, brincando até, numa situação onde eu estava com uma brincadeira, e aí eu falei algo e ele disse: pai, você é burro, ou você. Alguma coisa assim que ele falou. É, não, pai, você é tolo, alguma coisa desse tipo, mais ou menos nesse tom, né? E eu disse assim: nunca mais na vida fale isso comigo. Eu sou seu pai e eu não admito que você use esses termos comigo. Então, meu filho nunca mais ele usou aqueles termos. Meu filho sempre foi tratável comigo, mas naquele momento ele estava me tratando de uma maneira que um filho não deve tratar um pai.
Então eu me posicionei e dali em diante ele entendeu que eu não aceitaria aquele tipo de tratamento, né. Foi numa brincadeira que eu tirei, ele disse que eu era sem graça, alguma coisa assim, e eu disse que não aceitava aquele tipo de tratamento. E ele entendeu e a gente manteve nosso relacionamento de maneira respeitável. Agora analise, se eu cedesse naquele momento, se ele viesse com uma palavra de ofensa e eu aceitasse, se ele viesse falando alto comigo e eu aceitasse, nosso relacionamento se tornaria uma bagunça até o ponto de se tornar um relacionamento insuportável. Então tem relacionamentos que acabam terminando, se diluindo por falta de impor os limites. Então limites, eles ajudam a conservar, a manter a integridade do relacionamento, seja no casamento, seja nos filhos. Os pais precisam impor limites para os filhos. Quando os filhos casam, por exemplo, tem filhos que querem levar os seus filhos, os netos, né, para os pais cuidarem e não querem mais assumir os seus próprios filhos. E aí os pais já cuidaram deles, vão cuidar dos netos também. Não. É a hora dos pais se posicionarem e dizer: olha, quem pariu Mateus, que balance. Você vai precisar cuidar do seu próprio filho. E esse tipo de coisa faz com que o relacionamento seja mais saudável, né? Ah, é porque é irmão que vai tomar dinheiro emprestado e não vai devolver. Não, peraí. Tomou dinheiro emprestado, não devolveu, quer dinheiro de novo, não. Você está me devendo aquele dinheiro, você tem que me pagar. Não, mas eu sou irmão. Sim, você é meu irmão, mas esse é um limite financeiro que eu estou impondo e eu não aceito esse tipo de relacionamento com a gente. Você precisa me pagar o que você me deve. Então, impor limites é uma maneira de manter o relacionamento saudável, né? E hoje nós iremos tocar também sobre egoísmo, que é um dos pontos que mais causa separação. Inevitavelmente, quando um casal se separa, existe egoísmo envolvido. É quando um está pensando muito em si e está esquecendo do outro. O egoísmo faz um homem que cresceu, que prosperou junto com a esposa, depois de prosperar, procurar uma novinha, porque a mulher dele agora já está velha e agora ele está com dinheiro e pode comprar um bom carro, pode passear e agora ele vai curtir a vida com as novinhas. Egoísmo. A Bíblia orienta a gente ser leal à mulher da mocidade. A Bíblia fala sobre isso, né? Lá em Malaquias. Ai daquele que é desleal à mulher da sua mocidade. Então Deus espera que você seja leal àquela pessoa que começou a vida com você, que ralou com você, que lutou com você e agora que as coisas melhoraram, vai abandonar essa pessoa e procurar uma outra pessoa? Agora que essa pessoa já não está tão bonita como era antes, quando era nova, vai abandonar essa pessoa e procurar uma pessoa mais bonita? Então isso é egoísmo. Toda vez que há uma separação, pode conversar com um casal que ou um dos dois está com egoísmo aguçado, ou os dois estão sendo egoístas. Porque quando começa a se pensar em grupo, em família, pensar no próximo, não há separação. Não há separação quando há o amor. A cura para o egoísmo, com certeza, é o amor. Por isso que no relacionamento é preciso ter comunhão com Deus, para que esse relacionamento, essa família seja forte e saudável. A Bíblia diz que o cordão de 3 dobras não se tora facilmente. Deus precisa ser essa terceira dobra do seu casamento. Deus precisa ser essa terceira dobra da sua família, que mantém a sua família unida e forte nos momentos difíceis, né? E uma coisa que também nós iremos comentar é sobre ingratidão. É muito difícil lidar com a ingratidão, mas uma coisa eu posso te afirmar: ninguém está isento de sofrer ingratidão. Ninguém. Às vezes os pais cuidam do filho, se dedicam, às vezes os pais mudam até os planos. Tem mulheres que planejavam na sua vida profissional se desenvolver e abrem mão da sua vida profissional para cuidar ali das crianças, para estarem mais presentes e dedicam a vida, enfim, se sacrificam. E quando crescem, às vezes os filhos são tão ingratos que nem se comunicam com os pais. O asilo, por exemplo, é um símbolo da ingratidão. Quando filhos veem os pais
velhos e acabam largando em um asilo. Gente, a gente precisa praticar a gratidão. O princípio da honra, ele deve ser praticado em família. Quando Deus disse para honrar pai e mãe, ele não estava apenas dando um dever que deveria ser cumprido, mas ele estava estabelecendo um princípio que deve permanecer em todos os relacionamentos, da honra, de honrar a pessoa que se sacrificou, que se esforçou, que pagou um preço para viver ali cuidando do outro, sabe? Então, honrar é o mínimo que um filho deve fazer. E não espere seus pais morrerem para honrar os seus pais. Minha esposa até estava conversando comigo que no enterro as pessoas usam muitas flores e um sepultamento custa muito caro devido à quantidade de flores. E por incrível que pareça, às vezes os filhos nunca compraram uma flor para os pais enquanto eles estavam vivos. Esperaram os pais morrerem para o sentimento de culpa, né? Aí querer compensar com um monte de flores no caixão. Então não espere isso, tá? É, honre, honre a sua família, honre os seus filhos. Seu filho fez algo bom, correto, elogie, tá? Honre a sua esposa, ela fez uma boa comida, meu amor, que bênção, você é uma bênção na minha vida. Honre o seu marido, né? A minha esposa sempre me honra com o último pedaço. Sempre que a gente está comendo alguma coisa junto, a gente vai dividindo, e aí quando chega no final, ela separa o último pedaço e diz: é seu. E eu digo: não, vamos dividir. Ela diz: não, é seu. Ela nunca come o último pedaço. É uma maneira que ela encontra de me honrar. Eu me sinto tão feliz, tão honrado em ter a minha esposa ao meu lado. Eu também procuro honrar a minha esposa com aquilo que posso, o que eu posso fazer para ver a minha esposa feliz, eu vou fazer, porque ela é a mulher da minha vida, que dividiu a vida comigo durante todos esses anos, e o filho vai crescer, vai casar agora, vai sair de casa, mas é ela quem vai permanecer comigo. Então aprenda a honrar os seus familiares. O princípio de honra mantém um relacionamento forte e saudável. E por último, nós vamos falar agora sobre você investir em sua família. Qual foi o último livro que você leu sobre casamento? Sobre criação de filhos? Qual foi o último livro que você leu sobre honra? Sobre como honrar os pais? Qual foi a última vez que vocês se reuniram para conversar sobre os planos, os projetos financeiros de vocês, os planos para o futuro, os planos para a velhice? Qual foi a última vez que você deu uma palavra de elogio, uma palavra de incentivo? Qual foi a última vez que você deu uma palavra de exortação? Que você apontou um erro? Eu sei que às vezes os pais estão tão apegados ao filho, amam tanto os filhos, que às vezes não querem chamar na grande para correção, para o ensino. Qual foi a última vez que vocês oraram juntos? Qual foi a última vez que vocês leram a Bíblia, que vocês trataram sobre assuntos da Bíblia, comentaram, que vocês foram para o cinema juntos, foram para a igreja juntos? Qual foi a última vez que vocês foram passear no parque, tomar um sorvete, desfrutar? Qual foi a última vez que vocês tiveram um momento a sós? Você casado, qual foi a última vez que você tirou um momento para namorar com a sua esposa, com o seu esposo, como namorados? Porque o casal não deixa de ser namorado. Essas coisas que eu estou te falando, elas são simples, que todos podem praticar, mas que no final fazem uma grande diferença para o seu casamento e para a sua família. Por hoje ficaremos por aqui. Se você não nos segue, nos siga para mais vídeos. Compartilhe esse vídeo para alguém a quem você ama. Você ama alguém, conhece alguém no qual esse vídeo aí vai ser muito útil para manter, fortalecer o relacionamento, o casamento, a família, a união do lar. Envie esse vídeo para essa pessoa, tá? E até o próximo vídeo.